Oi, pessoal. Professora Adriana aqui outra vez com vocês. Hoje a gente vai corrigir algumas questões da P, ok? O foco nessa correção são as questões que tiveram menos de 50% de acerto, tá, pessoal? Questões que a minoria das pessoas acertou, então eu entendi que houve mais dificuldade de compreendê-las, por isso eu vou fazer a correção dessas questões somente para o vídeo não ficar muito longo, tá? Pega aí a sua P e acompanha a correção comigo. Vamos lá. Pessoal, a questão 1. Texto base era como criar o hábito de estudar inglês todos os dias. E a pergunta: no trecho do texto, o autor utiliza uma linguagem técnica, científica, informal ou formal? E a resposta óbvia, né, pessoal? Uma pena que muita gente errou. Era a resposta C, informal, para se aproximar do público-alvo. Ele não usou uma linguagem técnica, científica ou formal, que é aquela linguagem mais rebuscada, de documentos oficiais. Beleza? Ele falou de um jeito bem simples, então linguagem informal. Bora seguir. Questão 3, o defunto inaugural. Percebe-se o efeito de ironia no conto quando? Então você tinha esse texto base, este conto defunto inaugural, e aí a pergunta é sobre o efeito de ironia. Em que momento você percebe o efeito de ironia nesse conto? E a resposta seria D, pessoal. Quando um homem passa a valer mais morto do que vivo. Se você olhar aí no finalzinho do texto, tem uma negociação, né? O morto está sendo levado para o cemitério, que aliás não foi inaugurado ainda. Tem o cemitério, mas não tem mortos na cidade. Olha que interessante. E ele está sendo negociado, né? Alguém fala, dou 400 pratas, dou 300. Enfim, ele passou a valer mais morto do que vivo. Vamos seguindo. A questão 4 é o mesmo texto ainda, tá? Olha o trechinho. Ao longe, mancha de sangue na vegetação, uma bomba de gasolina. A primeira instalada nestes ermos de montanha. Depois a estalagem. E a perguntinha, os termos em destaque retomam a. Pessoal, olha só. Os termos em destaque. Quais são os termos que estão em destaque nesse trecho que eles pegaram? A primeira instalada. Então, é desse trecho, desses termos, que a pergunta está falando. Esses termos que estão destacados retomam o quê? Estão falando, se referindo a qual palavra, ou qual expressão, ou qual frase que já foi dita antes? Essa é a pergunta, tá? Então, a primeira instalada refere-se ao quê? Vamos ler de novo? Ao longe, mancha de sangue na vegetação, uma bomba de gasolina. A primeira instalada nestes ermos de montanha. A primeira o quê? A primeira bomba de gasolina instalada. Então, essa parte em destaque aí está retomando bomba de gasolina, resposta B. Seguindo. Questão 6. O texto é: coronavírus é o maior inimigo da humanidade em 2020. E a pergunta: para defender a tese de que o coronavírus não é o maior inimigo da humanidade em 2020, o autor utiliza o argumento de que? A resposta seria C. Logo no primeiro parágrafo ele diz isso, tá, pessoal? Que uma parte da imprensa já se preocupou com a questão financeira. O que será das vendas da Apple? O que vai acontecer com as empresas que têm a China como principal mercado? Então, o argumento que ele usou para defender a tese de que o coronavírus não é o maior inimigo da humanidade é que parte das pessoas se importa mais com as questões financeiras do que com as vidas perdidas. Se você observar, depois ele vai desenvolver esse argumento ao longo do texto. Bora seguir. Questão 7. Você tinha essa charge. As aventuras do delegado Altamira Bezerra. Vamos ler. Alô, é o cartunista da tribuna? Tem uma piada bem boa para você. Escuta só. Em um crime, a borracha apaga a caneta e o lápis é apontado como suspeito. Como assim não desenha esse tipo de coisa? Então veja, ele ligou para o cartunista, né, o desenhista de um jornal e mandou uma piada aí para o cara desenhar. E aí a pergunta: há um efeito de humor no segundo e terceiro quadrinhos causado pela. Então, o que causa o efeito de humor? É a reprodução do som da risada da personagem? Não, pessoal.
A risada da personagem está no terceiro quadrinho e a pergunta fala bem claro. Ele quer saber o efeito de humor no segundo e terceiro quadrinho. O que causa o efeito de humor no segundo e no terceiro? B. Comparação da borracha com criminosos? Não, porque a borracha está no segundo quadrinho, né? Também não é, você quer segundo e terceiro quadrinhos. C. Personificação dos objetos apresentados. Ou D. Ideia contrária apresentada nos quadrinhos. Pessoal, se vocês lembrarem daquela minha aulinha sobre figuras de linguagem, a gente falou da personificação. O que é isso mesmo? É quando se atribui características, sentimentos, qualidades, ações de seres humanos a animais ou a coisas que não têm vida. Se você observar no segundo quadrinho, ele fala que a borracha apaga a caneta. Aqui no sentido de matar, né? Apagar aqui não é no sentido da borracha que apaga o lápis. É a borracha apaga a caneta no sentido de matar. Então ele personificou a borracha. Como é que a borracha vai matar alguém ou algo se ela não tem vida? E no terceiro acontece a mesma coisa, olha lá. E o lápis é apontado como suspeito. O lápis não pode ser suspeito de nada, ele é um objeto inanimado, sem vida, mas o lápis foi personificado. Atribuiu-se qualidades, características, ações humanas ao lápis e também à borracha. Então, óbvio que a resposta é C, personificação dos objetos apresentados. É isso que dá o efeito de humor, tá? No quadrinho. Vamos seguir. Questão 11, tinha 2 textos, poema de 7 faces e com licença poética. E a pergunta, o texto 2 dialoga com o texto 1 para criticar. Por que a pergunta diz que o texto 2 dialoga com o 1? Porque o texto 2 refere-se ao texto 1. Se você ler aí, você vai lembrar, eles são parecidos. Você percebe que o texto 2 se inspirou no texto 1, bebeu da fonte do texto 1. Então, eles dialogam, ok? Há uma intertextualidade entre os dois. E aí, por que é esse diálogo? Para criticar o que foi feito esse diálogo do texto 2 com 1? Para criticar a visão de sofrimento do eu lírico. Se você vê lá no texto 1, o eu lírico sofre, né? Ele sofre, ele tá desiludido. E essa seria a alternativa correta. Vamos seguir. Questão 13. Leve as crianças para a cozinha. Olha, essa questão é parecida com aquela da bomba de gasolina. É a mesma coisa, na verdade, ó. Em esse momento, a expressão em destaque no texto retoma. Esse tipo de questão tá te perguntando o quê? O que essa expressão destacada, aqui no caso que é esse momento, essa expressão está se referindo ao que já foi dito antes no texto? E aí, se você olhar lá no texto, onde tem esses termos, esse momento, tá assim, ó. Os especialistas são unânimes. A participação infantil se estende inclusive às idas ao supermercado. Para a nutricionista Antônia Demas, esse momento não precisa ser estressante. Esse momento qual? De que momento se está falando? Eu acabei de ler o trecho para vocês. Está falando da ida ao supermercado, ou seja, a participação infantil às idas ao supermercado. Questão 14, 2 textos, quadrilha e quadrilha da sujeira. E aí a questão é possível afirmar que há um diálogo entre os textos, mas eles se divergem quanto ao tema, os textos tratam do mesmo tema, o texto 1 é citado no 2 ao retomar os nomes dos lugares e das personagens, ou há um espelhamento entre os textos? E aí, pessoal, a alternativa correta seria A. Há um diálogo entre os textos, mas eles se divergem quanto ao tema. Por que há um diálogo? Mesma coisa lá dos poemas. O texto 2 se inspirou no texto 1, né? Se você ler, você vai observar os nomes, a mesma história, né? Uma coisa que vai em outra, que vai em outra, que vai em outra, e no fim alguém que não tem nada a ver entra na história e sofre a consequência. Então o texto 2 bebeu da fonte do texto 1. Logo há um diálogo entre os dois. Só que eles divergem quanto ao tema, né? Enquanto o primeiro fala do João, que amava Teresa, que amava Raimundo, lembra? O segundo vai falar de jogar lixo na rua, de jogar lixo em locais inapropriados, né? Já tem uma temática mais voltada para o meio ambiente. Então, eles dialogam sim, mas o tema é diferente, eles divergem quanto ao tema. Belezinha? Vamos seguir. Questão 15.
O texto 1, quadrilha, trata predominantemente do tema amor com. Agora só tá falando do texto 1, o quadrilha, tá? E aí a resposta seria ironia, por tratar de muitos amores não correspondidos, né, pessoal? A ironia, esse texto ele tem essa ironia mesmo. O João amava a Teresa, que amava o Raimundo, que amava a Maria. No fim, ninguém ama, um ama o outro que não ama e alguém entra na história sem ter nada a ver com peixe. Então o tema amor é tratado com ironia, já que todo mundo ali vive amores não correspondidos, ok? Agora eu vou deixar para vocês o gabarito com todas as questões, já que a gente falou só das questões que tiveram menos de 50% de acerto. Faz a correção, verifica. Qualquer dúvida, pessoal, pode me chamar no WhatsApp, tá? Tanto dúvidas quanto essas que eu fiz a correção agora, se algo não ficou claro para você, ou alguma outra que você errou e você quer entender por que errou e qual seria, por que a alternativa aqui do gabarito é a correta. Enfim, qualquer dúvida que você tenha em relação às questões da P, você já sabe, né? É como Casas Bahia, me chama no Zap, tá bom? Beijão, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.